Olá, meus queridos alunos. Estamos de volta para a nossa revisão de Direito do Trabalho para a segunda fase da OAB. E a peça que nós vamos trabalhar na aula de hoje é o inquérito judicial para apuração de falta grave. É uma ação de procedimento especial, é uma ação que deve ser ajuizada pelo empregador. Nesse caso, o inquérito judicial para apuração de falta grave, ele somente pode ser ajuizado pelo empregador. Douglas, e quando que o empregador tem que ajuizar o inquérito judicial para apuração de falta grave? Ocorre da seguinte forma, deixa eu contextualizar para vocês. O empregado, dirigente sindical estável, olha só, o empregado, dirigente sindical estável, ou ainda o empregado, diretor titular de cooperativa de consumo, já que essas estabilidades se equiparam perante a lei. Todos os direitos previstos para o dirigente sindical também se estende ao diretor titular de cooperativa de consumo. Caso um desses empregados tenha cometido alguma falta grave, daquelas previstas no artigo 482 da CLT, o empregador não pode, de plano, rescindir o contrato de trabalho por justa causa. Não, ele precisa, antes de rescindir o contrato de trabalho por justa causa, ajuizar uma ação que se chama inquérito judicial para apuração de falta grave, justamente para que o juiz declare no Poder Judiciário que realmente aquela falta grave aconteceu, o que enseja, o que libera a possibilidade da extinção do contrato de trabalho daquele empregado, dirigente sindical estável, ou então aquele empregado, diretor titular de cooperativa de consumo, de ter o seu contrato rescindido por justa causa. A fundamentação legal do inquérito judicial para apuração de falta grave está nos artigos 494 da CLT, combinado com os artigos 853 a 855 da mesma CLT. E agora nós vamos fazer daquela forma. Eu vou passar para vocês o problema prático aqui na lousa, vou fazer a leitura e depois a gente vai tirar as informações principais e depois a gente começa a construir a nossa peça prática profissional. Inquérito judicial para apuração de falta grave. Ronaldo Rincon foi contratado para trabalhar no setor de recebimentos de uma grande empresa multinacional. Ocorre que, 2 meses após a contratação, Ronaldo foi eleito diretor do seu sindicato de classe. 3 meses após a eleição de Ronaldo, o empregador percebeu que parte dos recebimentos da empresa não estava entrando no caixa, razão pela qual passou a investigar o que estava acontecendo. Após conversar com os outros empregados, tomou conhecimento que Ronaldo vinha desviando parte dos recebimentos para uma conta em seu nome no exterior, o que foi devidamente comprovado posteriormente. Assim, no dia 20 de 3 de 2017, Ronaldo teve seu contrato de trabalho suspenso. Você foi contratado pela multinacional, na condição de advogado, para providenciar a rescisão do contrato de trabalho do empregado. Então nós temos que tirar algumas informações. Aqui em momento algum falou de processo, falou que existia algum processo. Então só pode ser uma petição inicial. Mas qual petição inicial? Uma petição inicial de uma ação de inquérito judicial para apuração de falta grave. Como que você sabe disso, Douglas? Primeiro, porque você foi contratado pela empresa e a empresa não ajuiza a reclamação trabalhista. Segundo, que a sua finalidade aqui era justamente o quê? Tratar da medida judicial para a rescisão do contrato de trabalho do empregado. Como se trata de um empregado dirigente sindical estável que cometeu ou supostamente cometeu uma falta grave, neste caso concreto, a única possibilidade de medida judicial a ser tomada é justamente o ajuizamento da ação de inquérito judicial para apuração de falta grave. E agora nós vamos para a nossa próxima tela, onde nós vamos iniciar a confecção da nossa peça prático profissional. Sempre eu começo a minha peça prático profissional endereçando. E para quem que eu vou endereçar? Aqui é para o juiz competente. E a regra de juiz competente no inquérito judicial para apuração de falta grave é a mesma regra utilizada na reclamação trabalhista, com base no artigo 651 da CLT. Ou seja, é competente para processar e julgar o inquérito judicial para apuração de falta grave o juiz da vara do trabalho do local da prestação do serviço. O exercício não me deu subsídio para eu informar qual que era o juiz da vara do trabalho da cidade competente. Então basta eu deixar as lacunas. Excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho da vara do trabalho de.
eu preciso qualificar as partes, pois se trata de uma ação, de um novo processo. Porém, nesse caso em específico, eu não tenho o nome da empresa para a qual eu advogo. Então basta eu utilizar o seu nome jurídico na peça, que é requerente. Qualificação e endereço completos. Douglas, aqui eu não preciso fazer aquela qualificação com todos aqueles detalhes? Não, aqui você não precisa fazer aquela qualificação com todos aqueles detalhes. Basta você colocar qualificação e endereço completos. Por seu advogado com procuração em anexo, eu tenho que informar a existência, a figura do advogado. Com escritório profissional no endereço completo. Tenho que informar o escritório? Tenho. Por que eu tenho que passar o endereço do escritório? Porque é a primeira vez que esse advogado está peticionando no processo. Com fulcro nos artigos 494 e 853 a 855 da CLT, os artigos que fundamentam meu inquérito judicial para apuração de falta grave, e artigo 319 do CPC. Douglas, por que você usou o artigo 319 do CPC? Porque trata-se de uma petição inicial. E toda vez que eu estiver fazendo uma petição inicial, eu tenho que usar o artigo 319 do CPC, que é justamente o artigo que traz os requisitos da petição inicial. Aplicável ao processo do trabalho de forma subsidiária e supletiva, por força do artigo 769 da CLT, combinado com o artigo 15 do CPC e primeiro da Instrução Normativa número 39 do TST. Pelo rito especial, como eu disse para vocês no começo da nossa revisão, é uma ação de rito especial. Venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência ajuizar, olha o verbo, ajuizar. Ajuizar o quê? Inquérito judicial para apuração de falta grave. Eu sempre quero esse nome aqui em caixa alta, centralizado, numa linha separada, de forma bem destacada. Em face de quem? Em face do empregado. Relembrando, essa é uma ação que é ajuizada pelo empregador. Em face de Ronaldo Rincon, qualificação e endereços completos, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. E a gente continua a nossa peça prático-profissional. Nós vamos tratar agora dos fatos. Os fatos são opcionais, porém eu sugiro que você coloque para dar uma maior coerência, uma maior coesão para a sua peça. E aí, vamos gastar muito pouca linha com os fatos. Afinal, como os fatos não são pontuados, nós não vamos ficar gastando linha à toa. Dos fatos, o requerido, empregado da requerente, foi eleito para o cargo de direção do sindicato. Entretanto, 2 meses após ser eleito, cometeu falta grave. Em virtude desses fatos, o requerido foi suspenso disciplinarmente. Só isso? Precisa de mais alguma coisa? Não, tá muito bom. Poderia até fazer num parágrafo só, tá, pessoal? Aí eu continuo a minha peça prático-profissional. E aqui a gente vai tratar da nossa tese. Como eu disse no caso da ação de consignação em pagamento, essas ações com rito especial, o próprio fundamento da ação é que também vai fundamentar a minha tese. E aí, pessoal, simplesmente aqui eu preciso informar o quê? Que foi cometido a falta grave que autoriza a extinção do contrato de trabalho por justa causa. E no caso concreto, o que o empregado fez? O empregado causou um patrimônio, um dano ao patrimônio da empresa. Haja vista que ele desviou alguns recebimentos. Olha só como é que ficou a minha tese. Para cada tese, um tópico. Cada tópico, 3 parágrafos. O requerido foi eleito para exercer cargo de direção, razão pela qual possui estabilidade provisória prevista no artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal de 88 e artigos 543, parágrafo 3º da CLT. Todavia, o requerido cometeu falta grave, na medida em que causou dano ao patrimônio do empregador, hipótese prevista no artigo 482, a linha A da CLT. Desta forma, sua estabilidade fica prejudicada, sendo possível sua extinção do contrato de trabalho por justa causa. Muito simples, muito tranquila essa tese, a gente não precisa se prolongar. E para finalizar a nossa peça prático-profissional, dos pedidos. Diante do exposto, requer a procedência dos pedidos e, consequentemente, seja o contrato de trabalho rescindido por justa causa do requerido, retroativamente à data de sua suspensão, já que o exercício fala que ele foi suspenso. E para fechar a conta e passar a régua dos requerimentos finais, você tem que dar a oportunidade do contraditório, requer a notificação do requerido para comparecer em audiência e apresentar defesa, sob pena de revelia. Lembrando que aqui no inquérito judicial para apuração de falta grave, cada parte pode ter até 6 testemunhas.
Protesta por provas, protesta por provar por todos os meios de prova admitidos em direito. Valor da causa, já que trata-se de uma petição inicial. Dá-se a causa o valor de, como eu não tenho o valor da causa, 3 pontinhos, valor por extenso. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB. Você não assina a peça, não coloca teu número da sorte, já deu certo. Com isso, pessoal, a gente encerra a nossa revisão. Muito obrigado pelo prestígio de vocês. Grande beijo, grande abraço. Vitória na guerra. Sua sorte é você quem faz.